Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic e da TV 247. Bom dia, esse é o nosso programa matinal. Leitura de jornais e revistas. Mas eu acho que não estou numa luz favorável aqui. Mas aqui o fundo é melhor. Bem-vindos, olá, Iraci Gomes. Bom dia, vamos entrando, vamos chegando para o nosso café da manhã com jornais e revistas. Hoje tem revista, olha aqui, a Veja, alerta de tsunami. Isel Pinheiro de Alegrete, Rio Grande do Sul, do centro do mundo, bom dia. Rio Grande do Sul tem Porto Alegre, tem Alegrete, por isso tem muita alegria. Meire Marques, bom dia. Renato, Flávio Renato, Flávia Jambrini Comba, bom dia. Wilkins Diegues. Vocês acham que eu estou bem iluminado aqui? Ou vocês querem que eu mude de posição para ficar de frente para a luz? Mas o fundo está bem iluminado, né? Ah, já sei, eu tenho uma luz particular aqui. Vamos ver se eu melhoro a minha iluminação. Só um momento. Eu tenho uma luz particular. Deixa eu ver se funciona. Ah, olha aqui. Minha luz particular aqui, tá vendo? Agora melhorou, né? Tem a luz bonita lá atrás, tem a luz aqui em cima de mim. Com articulação política em frangalhos. Isabela Ferro, Fernando Esteves, Antônio Carlos, Newton Nabuco, Sônia Wiltshire. Cada dia tem mais gente aqui na nossa TV Sonic, nossa TV 247. Então tá aqui, ó. Vocês estão reparando o que é essa montagem, né? É o Bolsonaro sendo engolido pelo tsunami. Ele de terno e tal, né? Reginaldo Lula da Silva, de Vitória da Conquista, Alexandre Gasparotti, tudo bem aí? Como estão vocês? Com articulação política em frangalhos. Marta Cássia, a economia em declínio, protestos populares e acusações contra Flávio Bolsonaro. O governo enfrenta seu momento mais difícil. Daqui a pouco eu vou ler a Veja. Eu quero falar disso aqui, ó. Macron recebe o verdadeiro presidente do Brasil. Esse é o presidente que eu quero. É o Raoni, o defensor da Amazônia. Enquanto o presidente, um presidente aí, vai para Dallas fazer ninguém sabe o quê, receber, sabe-se lá que prêmio é esse de Câmara do Comércio, o verdadeiro presidente está aqui na França, conversando com Macron. Macron recebe o líder indígena Raoni e oferece apoio ao Xingu. Estava na frente aqui. Onde está isso? Ambiente, página B6. A17, página B6. B1. Verba livre de universidades federais retrocede uma década. Vamos ver o encontro do Macron com o verdadeiro presidente do Brasil. B6. Tá aqui. B6. Presidente francês Emmanuel Macron recebeu ontem, dia 16,
o líder indígena Raoni e assegurou-lhe o apoio da França em sua luta para proteger a biodiversidade e os povos da Amazônia. O Palácio do Eliseu anunciou que a França planeja sediar uma cúpula internacional, olha que maravilha, de povos indígenas do mundo inteiro, provavelmente em junho de 2020. O Brasil governado pelo Raoni seria um Brasil de paz, um Brasil inteligente, um Brasil da educação, um Brasil da solidariedade. Esse é o verdadeiro presidente do Brasil, esse é o presidente que eu quero, Tam Mateus. Chefe de Estado francês conversou por 45 minutos. João Batista Santana, bom dia. 45 minutos com Raoni no Palácio do Eliseu. Estava Raoni e outros 3 líderes da Amazônia: Kailu, Tapi Yavalpiti e Bemoro Metectiri, que realizam uma turnê na Europa até o final de maio. Ao final da reunião, eles levantaram os braços nos degraus do Eliseu. O objetivo dessa turnê de 3 semanas é lançar um sinal de alerta junto à opinião pública e a líderes políticos para salvar a grande reserva do Xingu, uma enorme reserva de biodiversidade de 180 mil quilômetros quadrados. 180 mil quilômetros quadrados. Declaração do Raoni: busco 1 milhão de euros para financiar muros verdes feitos de bambu para delinear a grande reserva do Xingu, que tem sofrido com a intrusão permanente de traficantes de madeira e de animais, garimpeiros e caçadores que vêm caçar em nossas terras. Vejam a inteligência do Raoni. Ele quer fazer um muro, mas um muro feito de bambu, um muro verde. Vejam a inteligência do Raoni. Comparem com a estupidez do Trump. Comparem com o idiota do Bolsonaro. Ele quer proteger o Xingu com um muro, mas um muro feito de bambu, um muro verde, não um muro de arame, não um muro de tijolo, não um muro de alvenaria, mas um muro de bambu, um muro verde. Raoni para presidente. Esse eu quero como presidente. Raoni. O Eliseu informou, após o encontro, que a França apoiaria o projeto de Raoni. Já ganhou um muro da França, 1 milhão de euros para cercar o Xingu com um muro verde, de bambu. Ai, meu Deus, o Brasil seria tão melhor com os índios no poder, os índios governando. Índio não tem estupro, índio não tem assassinato, não tem roubo, tem solidariedade entre os índios, inteligência, harmonia, cultura, preservação da cultura. Então, que a França vai apoiar o projeto do Raoni e este compromisso, inclusive financeiro, será anunciado posteriormente. Então, Raoni foi lá, pediu uma grana para o Macron e conseguiu. Com Raoni, Emmanuel Macron também discutiu a situação das comunidades indígenas no Brasil.
Declaração do Palácio do Eliseu. Como um país amazônico, a França está naturalmente comprometida com a luta contra o desmatamento e defende os direitos dos povos indígenas, especialmente como atores-chave na preservação das florestas. É porque tem a Guiana Francesa, por isso que eles querem a Amazônia. Defende os direitos dos povos indígenas. Que diferença, né? Que diferença também entre Macron, Bolsonaro e Trump. Defende os povos indígenas, a biodiversidade, não é aquele maluco que diz que poluição não tem nada a ver com o clima e etc, etc. Defende os direitos dos povos indígenas como atores-chave na preservação das florestas e da biodiversidade, e por isso engajados na luta contra as mudanças climáticas. O tema é cara Macron, diz a matéria da Folha. De quem é a matéria? Agência France Press. Em outubro de 2018, Macron alfinetou Bolsonaro após sua vitória presidencial sobre a possível saída do Brasil do Acordo de Paris, que busca reduzir as emissões de dióxido de carbono em escala global, e disse esperar manter a cooperação bilateral no âmbito da diplomacia ambiental. A França e o Brasil mantêm uma parceria estratégica em torno de valores comuns, de respeito e de promoção de princípios democráticos, diz o comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu. Raoni Metuktiri tem 87 anos, da tribo Kayapó, ficou conhecido no mundo todo em 1989, quando Sting, o cantor, claro, Sting, se uniu à sua campanha em defesa do Parque do Xingu. Em 2009, os dois se reencontraram para protestar contra a hidrelétrica de Belo Monte. Macron não é o primeiro presidente francês que ele visita. Em 2000, Raoni esteve com Jacques Chirac. Grande Raoni, verdadeiro presidente do Brasil. Viva Raoni, vivam os índios brasileiros. Viva os povos primitivos, que são os mais sábios, porque sobreviver na floresta, descalço e sem roupa, há milhares de anos, é sabedoria, é ter cabeça, é ter bom senso. Índio não bate em criança, já morei com índios, passei um mês com os índios e eu vi. Índio não bate em mulher, índio não bate em criança, índio só briga com alguém igual a ele na mão, alguém com a força semelhante a dele. Índio não é covarde, índio não é mentiroso, índio não pratica abuso de autoridade, não tem um chefe indígena que manda nos índios. Todos os índios têm a sua personalidade e mandam na sua vida. Índio não tem constituição e sabe se comportar. Raoni para presidente. Deixa eu ver se algum outro jornal falou do encontro do Macron com Raoni. Globo, nada. Ah, olha aqui. Ministério Público investiga parentes de ex-mulher de Bolsonaro.
fecha-se o cerco. Essa investigação, Flávio, está acuando o presidente, claro. 9 parentes de Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro. Anthony Cudi, muito obrigado, meu caro Anthony. 9 parentes de Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro, tiveram sigilos quebrados na investigação sobre o gabinete de Flávio Bolsonaro. Alguns foram nomeados por Jair Bolsonaro e depois por seu filho. Flávio e Ana Cristina não comentaram. Para o presidente, a investigação visa atingi-lo. Não vão me pegar. Aliás, não vão me pegar é a manchete do Estadão. Esta é a manchete do Estadão. Venham para cima de mim, não vão me pegar, diz Bolsonaro. Venham para cima de mim, não vão me pegar. Parece briga de colégio. Vem aqui. Quem vai dar o primeiro soco? Repete se for homem. São essas bravatas que sabemos como acabam. Queiroz fez saques de 661 mil em 18 meses, aponta COAF. As movimentações em dinheiro, consideradas atípicas, ocorreram entre janeiro de 2016 e junho de 2018 e foram detectadas pelo banco em que Fabrício Queiroz é correntista, segundo o relatório do MP. As informações foram anexadas ao pedido de quebra de sigilo bancário fiscal de Queiroz, de Flávio Bolsonaro e de outras 93 pessoas e empresas. Cientista brasileira cria caneta que detecta células cancerosas. A cientista Lívia Schiavinato Eberlin, 33 anos, desenvolveu um dispositivo na forma de caneta que detecta células cancerosas. Brasileira, formada em Química na Unicamp, ela chefia laboratório da Universidade do Texas, porque as pesquisas aqui não têm apoio. Então, uma brilhante cientista, mais uma, milhares de cientistas brasileiros estão trabalhando em outros laboratórios, em outros países, porque agora, então, já se investia pouco em pesquisa. Agora, então, tende a zero. O Estadão não fala no Macron com Raoni, o Globo não fala no Macron com Raoni, mas ele é o presidente. Editorial do Globo: não se governa por meio de confrontos. Quando tem chamada do editorial, é importante a gente ler. Opinião do Globo. Olha como o Chico mostra o governador do Rio de Janeiro. O governador que manda atirar primeiro e perguntar depois. Não se governa por meio de confrontos, diz o Globo. Vamos ler um trecho aqui. Agressões de Bolsonaro e do ministro da Educação
ao meio universitário são um equívoco. Eleito, Jair Bolsonaro demonstra dificuldade em descer do palanque. Não foi o primeiro presidente a viver a experiência. Deixa eu ver isso aqui. Tá melhor assim, não? Aqui, melhor. Eleito, Jair Bolsonaro demonstrou dificuldade em descer do palanque. Não foi o primeiro presidente a viver a experiência, mas daqueles que não conseguiram desencarnar logo do papel de candidato, Bolsonaro tem sido singular. Fala sobre temas sensíveis sem conhecê-los. É um estúpido. Ignorante. Ignorante é aquele que ignora que é ignorante. Ele acha que sabe. E já com 5 meses de mandato, faz questão de atropelar a chamada liturgia do cargo. Um comportamento autodestrutivo muito eficaz para criar mais problemas ao seu governo do que a própria oposição. Nos últimos dias, com a ajuda do novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, o presidente se excedeu. Weintraub começou em grande estilo uma escalada de ataques de fundo ideológico à universidade, ao anunciar um corte de 30% nas verbas das federais Fluminense, da Bahia e de Brasília, sob a justificativa de que elas permitiam balbúrdia e bagunça nos campi. Uma provocação infantil. Atrapalhada foi ainda maior, porque se tratava de um contingenciamento, fase anterior ao corte, que seria inviável, porque a maior parte das despesas das universidades, algo como 80%, é protegido por lei. O índice de bloqueio de verbas incide sobre os gastos chamados discricionários, aqueles que o administrador público pode gerenciar. É a menor parcela das despesas. O contingenciamento é parte do protocolo cumprido pelos governos na gestão fiscal, quando há perspectivas de queda de receita, como agora. Nenhuma novidade, mas o encaminhamento inicial dado ao assunto pelo ministro serviu de centelha para uma mobilização que não se vê desde as passeatas contra Dilma Rousseff em 2015. Abrindo ainda espaço para que corporações do serviço público, incluindo o ensino superior, que são privilegiadas pela atual Previdência, aderissem às concentrações e passeatas marcadas para a quarta, com palavras de ordem contra a reforma do sistema. Grande ironia, pois este regime previdenciário que draga recursos da educação, entre outros serviços públicos essenciais. De Dallas, nos Estados Unidos, Bolsonaro contribuiu para um momento de tensão ao chamar os manifestantes de idiotas inúteis. Se o objetivo do governo era ressuscitar a oposição, movimento perfeito.
Mas esta atuação de Bolsonaro, que se soma à capacidade dos filhos de semearem problemas para o governo, sem se preocupar com a atmosfera política prejudicial à aprovação da reforma da Previdência, de que depende o próprio futuro do presidente, Globo é o porta-voz das elites econômicas, das elites financeiras brasileiras. O futuro de Bolsonaro depende da reforma da Previdência. Indica que pode haver método nesta maneira de agir. Parece não se tratar apenas de uma fase de adaptação do candidato ao cargo que conquistou pelo voto. Casos como este das universidades, o da atuação de milícias digitais contra supostos adversários de Bolsonaro, além de outros exemplos, apontam para um perigoso estilo de governar pelo confronto, em meio a bate-bocas e xingamentos. Por óbvio, não dará certo na democracia. Não é possível governar assim. O Globo está dando ultimátum a Bolsonaro. Pare de governar por meio de confrontos, assim não dá. Esse é o editorial, essa é a palavra da família Marinho, é o editorial do Globo. Os colunistas falam por si sós, estão criticando Bolsonaro diariamente, porque Bolsonaro está afrontando a todos, aos pobres, aos trabalhadores, aos estudantes, às elites econômicas, aos gays, às mulheres, aos cientistas, aos artistas, à inteligência brasileira, aos militares, aos deputados. Ele já brigou com todo mundo. Ele está isolado. Não tem mais espaço para autogolpe, não tem mais espaço para golpe. Os militares não vão dar golpe com Bolsonaro. Todos querem ver Bolsonaro pelas costas. Nosso presidente é o Raoni. Merval Pereira escreve Em Busca do Centro. Duas declarações fundamentais para a política brasileira vieram ontem dos Estados Unidos. Ao afirmar do Texas que manterá a nova postura do relacionamento com os demais poderes da República, por exigência da maioria da população, o presidente Bolsonaro escalou mais um degrau no seu embate com o Congresso. O que ele está querendo explicitar é que o Congresso só age na base do toma lá da cá. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se contrapondo às declarações, se contrapondo em declaração em Nova York, durante reunião com investidores, garantiu que o Congresso fará a reforma da Previdência com ou sem governo, abrindo caminho para uma ação parlamentar autônoma, descolada do Palácio do Planalto. Não quero campanhas políticas aqui na TV Sounic. Quem fizer campanha política aqui está vedado. Por favor, peço com educação para que não se faça campanha política aqui nessa TV. Isso é uma TV de jornalismo, não é TV de militância, não é TV de partido, de nenhum partido. Não tem propaganda de partido aqui, tá certo? Tá combinado?
Ponto final. Maia se mostra disposto a assumir um papel crucial neste momento. O de um líder de centro liberal, fiador dos compromissos de reformas que passariam a questões de Estado. O ronco das ruas, que já serviu para alavancar a candidatura de Bolsonaro. Na quarta-feira se voltou contra ele de maneira expressiva. O enfrentamento rasteiro escolhido pelo governo para responder às pessoas que, aos milhares, protestaram em todas as capitais e em mais de 100 cidades pelo país, ou em mais de 200, demonstra uma avaliação equivocada do que está acontecendo. Bolsonaro quer fazer crer que apenas os idiotas inúteis esquerdistas estavam nas ruas. É mais provável, porém, que estivessem nelas boa parte dos eleitores que o escolheram para se livrar do PT e que perceberam o engano que cometeram. Isso digo eu. Se os petistas e apoiadores da esquerda tivessem essa capacidade de mobilização, também não quero aqui pedidos de prisão para ninguém, nem declarações de ódio. O senhor se retire, por favor, senhor Rivaldo Melo. Saia daí. Aqui não há espaço para declarações de ódio. Não quero beligerância aqui, não quero confronto aqui, não quero pedido de prisão. Quem manda prender é a justiça, não é você. Não somos nós que mandamos prender, é a justiça. Quem investiga é a polícia, portanto não quero esse tipo de mensagens aqui. Saia daí, seu Rivaldo. Ou então assista em silêncio. Quem foi para as ruas quarta-feira? Ô, Vermelho Amor, muito obrigado, graças. Quem foi para as ruas quarta-feira demonstrou descontentamento com o governo disfuncional de Bolsonaro, que se perde em picuinhas ideológicas e esquece os verdadeiros problemas do país, sendo a educação o maior deles. Esse é o Nerval Pereira. Flávio Oliveira, com estudante não se brinca. Não é boa política brigar com estudantes, principalmente secundaristas. Nunca foi. O erro político, tanto do presidente da República quanto do ministro da Educação, de preferir viés ideológico, argumentos técnicos, para justificar cortes no orçamento de universidades e institutos federais, rendeu onda de protestos tão precoce quanto volumosa contra uma gestão que não completou 5 meses. Não à toa, o movimento tomou as redes sociais pela hashtag Tsunami da Educação. Tão habituados a usar tendências demográficas para explicar a necessidade de reformar a Previdência, os cérebros do governo Jair Bolsonaro deveriam ter consultado a pirâmide etária também para antever o 15 de maio. Nelson Mota escreve: "Ô louco sou". Imaginem do que ele está falando, né? Ô louco sou, escreve Nelson Mota, grande jornalista, grande compositor, grande tudo. Falar em doença mental é coisa antiga.
e embute muitos preconceitos e ignorância. Muita gente sofre de distúrbios psiquiátricos, mas não os admite. Psicanalistas e terapeutas têm cada vez mais pacientes e impacientes que precisam de ajuda. Não é crime, não é pecado, não é vergonha, nem culpa de ninguém. É da natureza humana. Problemas psiquiátricos não foram obstáculo para grandes líderes. Depende do que fizeram deles. Winston Churchill era um bipolar clássico, além de alcoólatra. E foi quem foi. Muito obrigado, Alexandre de Menezes, muito obrigado pelo apoio. Graças, graças. É isso que acontece quando um ignorante provoca. É isso que acontece. Aí as pessoas contribuem mais. Então, quanto mais confronto, vem o outro lado. É um dia depois do outro. Só os idiotas acham que podem agredir os outros e que não há resposta. Sempre há uma resposta. Portanto, antes de agredir, é bom pensar nas consequências. E as pessoas muitas vezes se dão mal por não pensar nas consequências, e não conseguem avaliar os seus gestos, os seus atos, as suas palavras. Então, diz aqui o Nelson Mota que o Churchill era um bipolar, alcoólatra, e foi quem foi. Sangue, suor, e lá comandou a ofensiva contra os nazistas, a ofensiva vitoriosa. Claro que vão crescer, Gerson Gomes. É claro que vão crescer. Quanto mais esse governo afronta, mais vão crescer. Agora os estudantes não vão sair da rua. Lembra os caras pintados em 92? Aí veio a CPI do Collor. Por quê? Denunciado pelo irmão. Aqui é o filho. Esse escândalo do Flávio Bolsonaro tem desdobramentos horrorosos para o clã Bolsonaro, para todo o clã Bolsonaro, aí incluindo o presidente, mais estudantes nas ruas, mais sem apoio nenhum no Congresso, mais sem apoio da elite, mais sem apoio dos militares, e nem os militares apoiam mais Bolsonaro, porque ele preferiu ficar com o Olavo, então ele tem o apoio do Olavo, que está na Virgínia, com seu rifle. Esse é o apoio que o Bolsonaro tem. Bom, depois o Gandhi, deprimido desde jovem, Gandhi tentou suicídio 2 vezes, antes de canalizar os seus sofrimentos para a luta pacifista. Martin Luther King, com seu otimismo suicida, também era um típico bipolar. Vítima de poliomielite e de depressão em sua cadeira de rodas, Franklin Delano Roosevelt encontrou na doença a força para tirar os Estados Unidos da Grande Depressão e enfrentar Hitler. Mas pessoas com transtornos psiquiátricos graves não são aptas para várias atividades cotidianas de risco e responsabilidade com o cidadão e a sociedade. Embora autoridades dos 3 poderes possam tomar decisões políticas e econômicas desastrosas, fazer desatinos fiscais e administrativas, prender e soltar, afetar a vida de milhões de cidadãos. Uma avaliação psicotécnica rigorosa e independente certamente nos teria poupado de Jânio Quadros e toda a desgraça que se seguiu, e teria nos livrado de Collor, com seus evidentes sintomas de distúrbios sérios. É só olhar no olho.
Entre os que hoje estão nos poderes, quem resistiria a uma bateria de exames psicotécnicos? Quem tem problemas psiquiátricos graves e está mexendo com a vida e a sanidade mental de tanta gente? Olhem bem suas caras, seus olhares, suas falas e vejam que algumas altas autoridades não estão em pleno gozo de suas faculdades mentais, o que não se confunde com inteligência ou burrice, mas junto com incompetência é fatal. Só isso pode explicar tanta coisa que se tem visto e ouvido. Cegos, guiados por loucos, rumo ao abismo, dizia o rei Lear. Então, mais um colunista do Globo, Rogério Furquim Werneck, A Caixa de Areia. Entre a eleição e a posse de Bolsonaro, os mais propensos ao auto-engano tentaram se convencer de que, ao contrário do que se temia, o novo presidente saberia dar a devida prioridade ao que de fato importa e relegaria a segundo plano a maior parte das propostas extremadas que brandira na campanha eleitoral. Não é aquela história, o cara foi péssimo militar, foi péssimo deputado, foi péssimo pai, foi péssimo marido, mas as pessoas acharam que ele seria um ótimo presidente da República. Né? Enquanto os adultos, entre aspas, cuidariam das reformas, da retomada do crescimento e da redução do desemprego, os bolsonaristas de raiz ficariam restritos a uma pequena caixa de areia, entretidos com as possibilidades da agenda de costumes, da flexibilização do porte de armas e de outras diabruras mais, sob o olhar atento e instigante de tio Olavo. Não é preciso muita argúcia para já se dar conta de quão fantasiosos mostraram ser tais devaneios. Além dos idiotas no Palácio do Planalto, tem idiotas aqui também, nas redes sociais. Os idiotas estão espalhados, mas ninguém mais gosta deles. Viu, o idiotinha que está aí querendo perturbar? Você é mal visto, você é persona não grata, você é um idiota. Todos que estão vendo aqui o programa sabem que você é um idiota, e você é o único idiota aqui, portanto sai fora. Aqui não é a tua turma é outra, está lá no Palácio do Planalto, tá? Vai procurar a tua turma. Não é preciso muita argúcia para já se dar conta de quão fantasiosos mostraram ser tais devaneios. A caixa de areia está longe de ter sido relegada a segundo plano. Vem assumindo proporções cada vez maiores. O imbecil não sabe que eu sou sócio aqui da padaria. O que você não sabe é que eu sou um dos sócios da padaria, meu caro. Tá vendo? Eu sento aqui a hora que eu quero, não preciso pedir nada. E os garçons me atendem quando eu quiser, porque eu sou um dos donos. Tá legal? Os idiotas não se dão conta do vexame que passam. Não sabe onde eu moro. Ai, meu Deus do céu.
A caixa de areia, esse é um desses aí, que não percebeu ainda. A caixa de areia está longe de ter sido relegada a segundo plano. Vem assumindo proporções cada vez maiores e absorvendo grande parte das atenções do presidente. Vem operando como um potente gerador de cisânia no núcleo do governo e tumultuando o ambiente político, no momento em que o Planalto deveria estar focado no delicado esforço da tramitação da reforma da Previdência. Então, o governo Bolsonaro está num beco sem saída, e o beco sem saída foi ele que criou. Lava Jato nas nuvens. Aéreas captaram 2,5 milhões para fundo de Caixa 2. Delata dono da Gol. Tan, 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 tan. Bernardo Melo Franco. Um presente de grego para Macri. Bernardo Melo Franco, outro brilhante colunista do Globo. Pam, 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 pararararara. Pam, 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 pararararara. Tira esse, vocês podem tirar, vocês estão... Esse Rivaldo Melo, ou Rivaldo... Não, Irivaldo Melo, você não está agradando. Vai embora daí, tá? Viu, ô Irivaldo? Sai, tira esse Irivaldo daí. Tá querendo só perturbar, é só que esses caras sabem fazer perturbar. De construtivo não sabem nada, não tem inteligência para escrever uma frase construtiva, só sabe fazer merda. Vai fazer merda no banheiro, o Irivaldo Melo. Um presente. E aqui é para pessoas que querem conversar, querem ouvir, querem se informar, querem trocar ideias e querem saber o que está acontecendo. Por isso eu leio todos os jornais, leio todas as revistas, para a gente saber o que outros pensam também, de todas as tendências. Tan, 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 tan. Tan, 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 tararara. Um presente de grego para Macri. Não, tá frio. Eu ia tirar, mas tá frio. Está frio aqui na minha padaria. Um presente de grego para Macri. Na noite em que Jair Bolsonaro comemorou sua vitória, uma repórter do Clarim questionou Paulo Guedes sobre a relação do presidente eleito com a Casa Rosada. A resposta veio em tom ríspido. A Argentina não é uma prioridade. O Mercosul não é prioridade. Era isso que a senhora queria ouvir? Mal educado, né? Mal educado esse Paulo Guedes. Meses depois, o governo parece mais interessado no vizinho do Sul. É o que sugerem as falas constantes de Bolsonaro sobre a eleição argentina. Nos últimos 2 dias, ele tratou 3 vezes do tema. Elogiou o presidente Maurício Macri, que tentará a reeleição, e atacou sua antecessora, Cristina Kirchner, que deseja voltar ao poder. Mais importante que fazer um gol é evitar outro. E esse gol contra viria da Argentina, voltando para as mãos da Kirchner, disse na terça-feira. Ontem, ele chamou Macri de meu amigo e insistiu que a vitória da Cristina criaria uma nova Venezuela no Cone Sul. O professor Matias Spector, da Escola de Relações Internacionais da FGV, diz que as declarações de Bolsonaro são surpreendentes. Não é comum
um presidente dar pitaco sobre eleições de outros países, afirma ele. Os idiotas só sabem xingar. Eles têm um neurônio e o único neurônio deles conhece palavrões e xingamentos. Então são pessoas limitadas, por isso relevem esse idiota que está aí. Que ele é igual a esses outros idiotas. Os que estão no Planalto, os que estão nos ministérios, né? Ele é como esse Olavo. Só tem um neurônio, o neurônio da calúnia, da injúria. Só sabem xingar. Essa é a vida deles. Cada um é feliz do seu jeito. Eles ficam felizes assim, dessa maneira. É uma coisa estúpida, mas os idiotas são assim mesmo. Relevem. Daqui a pouco ele vai embora, porque não é a turma dele, né? Ele se sente bem no esgoto, para onde voltará daqui a pouco, aonde mora, inclusive. Matias Perto não vê bases concretas para comparação com a Venezuela. O que ocorreu em Caracas foi a quebra da ordem constitucional. Não há sinais de que a Argentina também esteja na rota de uma ditadura, avalia Matias Perto. O país vizinho é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China e Estados Unidos. Brasília e Buenos Aires exercem influência sobre toda a América do Sul. Um bom entendimento é essencial para a democracia e a estabilidade da região, diz Matias Spector. Apesar das acusações de corrupção, Cristina lidera as pesquisas para a eleição de outubro. O aumento da pobreza, os pedidos de socorro ao FMI derrubaram a popularidade do liberal Macri, que apelou ao congelamento de preços para tentar conter a inflação. Com tantos problemas domésticos, o presidente argentino agora terá que lidar com um presente de grego. O apoio de Bolsonaro vai gerar constrangimento na campanha, porque a imagem dele na Argentina é muito negativa. Lá não há tolerância para quem defenda a tortura e a ditadura militar. Lembra Perto? Então, maravilhoso. Bolsonaro apoia Macri e, com isso, vai eleger a Cristina Kirchner. Ao apoiar Macri, periga Bolsonaro ser um grande cabo eleitoral da Cristina Kirchner. Ai. Vamos ver a Veja. Vamos ver a Veja com essa capa, olha aqui. Tsunami do Bolsonaro e dos bolsonaristas, porque vão todos juntos. Ó, vão todos juntos nessa onda. Bolsonaro, Olavo, e bolsomínios, todos esses caras, tudo isso. Guerra suja, as milícias digitais miram agora no general Santos Cruz. Exclusivo, Gustavo Bebiano. Carlos Bolsonaro sabe como manipular o pai. Vamos ver isso. Gustavo Bebiano. Bolsonaro sabe manipular o pai. Veja só. Veja a encrenca em que o Brasil se meteu. Vejam a encrenca. Mas não vamos sair dessa. O Brasil é grande, o Brasil é maior. E temos o Raoni, nosso verdadeiro presidente. Salve o presidente Raoni. 87 anos de sabedoria. Onde é que está? Bom, vamos ver primeiro o sensacionalista.
Milhares vão às ruas pela liberação da maconha e da balbúrdia nas universidades. Manifestações em mais de 200 cidades do país pediram maconha nas universidades e muita balbúrdia. Membros do MST e de partidos de esquerda, que jamais pisaram na escola, saíram fantasiados de estudantes para espezinhar o governo. O presidente Jair Bolsonaro liberou o porte de armas só para poder dar um tiro no pé e chamar os manifestantes de idiotas úteis. Bolsonaro disse que não gostaria de cortar a verba, mas, ao justificar o contingenciamento, reclamou da qualidade do ensino do país. O raciocínio não é piada nossa. Economia só não caiu mais porque o patrimônio de Flávio Bolsonaro cresceu. A prévia do PIB do primeiro trimestre aponta uma queda de 0,68%, o primeiro encolhimento desde o quarto trimestre de 2016. Segundo analistas, o resultado não é pior por causa do crescimento pujante do patrimônio do empreendedor do setor de chocolates e cheques, Flávio Bolsonaro, setor de chocolates e cheques. O mercado editorial já está em franca disputa pelos direitos da quebra de sigilo do Queiroz. O livro, Como Ganhar 1,2 milhão vendendo beliche e depositando apenas um cheque na conta da primeira-dama, tem tudo para virar best-seller. Vamos ver o que o Gustavo Bebiano... Não, antes disso tem o radar. Rodrigo Maia, denúncia contra o pai moveu vingança. Em nome do pai. Rodrigo Maia ficou irritadíssimo ao ver o nome do pai. O vereador e ex-prefeito César Maia, mais uma vez associado a propinas de empreiteiras. No caso, a OAS. De birra com vazamento que atribui a setores do governo, ele deixou correr solto o barco da votação que tirou o COAF de Sérgio Moro. Sérgio Moro faz tudo que o Bolsonaro mandar. Ele não é ministro da Justiça, ele é ministro do Bolsonaro. Tan, 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 tan. Flávio Bolsonaro desabou ao saber da quebra de sigilo bancário e fiscal, medida que afeta também sua mulher, sua empresa e muitos assessores. Triste, o 01 não segurou as lágrimas. Não acredito, aquela pessoa chora, aquela pessoa tem lágrimas. Condenado no Mensalão, o ex-deputado Roberto Jefferson passou por Brasília e deu uma aliviada nos tropeços do governo Bolsonaro. É uma gestão neófita que cria problemas para si mesma. Não tem vício de natureza moral, só de origem política. Quá, 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 sorrindo da declaração do Roberto Jefferson. Não, não tem vício de natureza moral, não. Tum, tum, tum. Nada mais interessante aqui na coluna Radar.
Onde é que está a entrevista do... Olhem o Bolsonaro em Dallas, sempre com o deputado negro para mostrar, para provar que Bolsonaro não é racista. Olha aí. Sempre tem um papagaio de pirata. O deputado Hélio Negão. Impressionante a disfarçatez, a hipocrisia, causando até certa apreensão. Daniel Pereira e Marcela Matos escrevem para a Veja. Causando até certa apreensão no momento de sua fala, o presidente Jair Bolsonaro previu um tsunami na semana passada. Se lhe falta sensibilidade em algumas situações, o capitão mostrou que tem talento para prognósticos. A sucessão de fatos negativos para o governo nos últimos dias combina à perfeição com a imagem ameaçadora de uma grande onda que se forma. Segundo dados preliminares do Banco Central, a economia brasileira recuou 0,68% no semestre. Recuou. No Congresso, o Planalto sofreu mais uma derrota, com a convocação do ministro Abraham Weintraub. Enquanto o ministro falava, manifestantes foram às ruas em mais de 200 cidades. Houve ainda um revés no campo da ética, aquele em que a primeira família da República desfila como imaculada. A Justiça decretou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, o 01, suspeito de lavar dinheiro por meio de transações imobiliárias e de reter parte dos salários dos funcionários de seu gabinete, quando dava expediente como deputado estadual no Rio de Janeiro. Coube ao próprio vereador Carlos Bolsonaro delinear a gravidade da situação. Disse o 02 numa rede social: onde estão os caras feias, os identificadores de problemas, os escritores de cartas para aliados desbocados? O silêncio não tem nada a ver com a descoberta de seus devidos lugares. O que está por vir pode derrubar o capitão eleito. O que querem é claro. Bem, as mensagens do 02 são sempre enigmáticas. É preciso um tradutor de hieróglifos. Com alto poder de destruição, os tsunamis políticos ajudam a derrubar governantes eleitos, sejam capitães ou civis. Dilma Rousseff, por exemplo, foi vítima de uma tormenta desse tipo e sofreu impeachment depois de perder apoio no Congresso, ver sua popularidade espancar e levar a economia à recessão. Claro, tudo isso provocado por Eduardo Cunha, o grande golpista da Dilma, com as suas pautas bomba, que jogaram a economia no chão, e a Lava Jato, que ajudou a jogar a economia no chão. Onde é que está a entrevista? Olha aqui, Sérgio Moro, o superministro encolheu. Olha o que diz a Veja sobre Sérgio Moro. Outrora herói da Veja, herói das elites econômico-financeiras do Brasil, esse juiz de primeiro grau. Sérgio Moro é, de longe ainda, o ministro mais conhecido e admirado do governo Bolsonaro. Mas nem ele tem escapado de engolfadas. Responsável pelos processos da Lava Jato, ele vem acumulando uma série de derrotas. A lei anticrime empacou no Congresso. Os deputados, ao menos por enquanto,
não se mostram muito interessados em aprovar um projeto que prevê penas mais duras para corruptos e punições mais rigorosas para políticos que utilizarem Caixa 2. Além disso, há uma certeza entre os parlamentares de que o sucesso do ex-ministro como juiz pode levá-lo a alçar voos mais altos, como uma eventual candidatura à presidência da República. A mais recente derrota ocorreu com a perda do COAF. O ministro está sendo fritado? Pergunta Tiago Bronzato na Veja. E hoje o Bolsonaro aparece dizendo que não fez mais a conta. Está aqui na Folha. Está aqui na Folha. Bolsonaro disse que não fez acordo. Quer dizer, fala, depois diz que não falou, desmente, recua desmentido. É uma confusão, uma paranoia, um hospício, clima de insanidade que não pode tomar conta do Brasil. Olha aqui. Bolsonaro agora diz que não ofereceu o STF a Moro. Olhem só. Olhem só. Bolsonaro diz que não ofereceu. Matéria de Marina Dias. O presidente Jair Bolsonaro voltou àquela que ele tentou desqualificar. Bolsonaro voltou atrás nessa quinta-feira da sua primeira versão e afirmou que não houve acordo com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Olha o que ele disse ontem. Quem me acompanhou ao longo de 4 anos sabe que eu falava que precisamos de alguém no Supremo com perfil de Moro. Não teve nenhum acordo, nada. Ninguém me viu com Moro. Não precisa ver com Moro para fazer acordo, é só tuitar. Não precisa ver. Bolsonaro declarou que falou com o ex-juiz, por telefone durante a campanha eleitoral. Pois é, basta falar por telefone e pronto, fez o acordo. Mas ele desmente. Reinaldo Azevedo, um colunista de direita. Impeachment de Bolsonaro entra no radar. E com o impeachment do Bolsonaro, todos os bolsominions também vão voltar para o esgoto, de onde nunca deveriam ter saído. Está chegando a hora dos bolsominions voltarem aos esgotos, estão desesperados. Até aqui na TV Sonic, uma TV pequenininha, né? Uma TV de bolso, uma TV no celular, porque o meu grande negócio é padaria. Eu sou dono de várias padarias em São Paulo. Isso aqui para mim é um hobby. E mesmo assim, esses estúpidos vêm aqui perturbar. Mas eles irão embora junto com o Bolsonaro daqui a pouco. Olha aqui, até o Reinaldo Azevedo está prevendo. Impeachment de Bolsonaro entra no radar. Fernando Henrique está prevendo, o Globo está prevendo. Só o astrólogo não está prevendo. É um astrólogo incompetente, como ele é incompetente em tudo. Né? Um cara que acha que a Terra é plana, que o nazismo é de esquerda, só pode ser um idiota, né? É um incompetente. Então, como astrólogo também é incompetente. Não previu. Negócios à parte. Documento do MP obtido por Veja envolve Flávio Bolsonaro em transações suspeitas com imóveis, funcionários fantasmas e lavagem de dinheiro. Então aqui está a relação dos 19 imóveis que ele negociou e nos quais lucrou. Queiroz com a filha Evelyn. Olha aqui, o Queiroz. Onde está Queiroz? Está aqui o Queiroz, ó. O Queiroz é a filha Evelyn. Queiroz e a filha. Onde é que está o Gustavo Bebiano falando
Olha aqui, a escola vai às ruas. A escola vai às ruas também na Veja. Se você acha a educação cara, imagine a ignorância. Sem educação já basta o presidente, foi outra faixa das passeatas de quarta-feira. As milícias digitais, a milícia virtual que vem. Esse rival deve fazer parte dessa milícia. Você vai em cana junto com os outros aqui, os teus amiguinhos. Olha aqui, as milícias digitais, ó. Ó, as milícias digitais, vocês estão com os dias contados, viu? Olha quem está sendo atacado agora, Santos Cruz. A milícia virtual que vem degradando o debate público brasileiro, agora até falsifica conversas de WhatsApp de um ministro. Cadê? Tem que clicar no nome do cara e deletar? Acho que já foi embora, né? Eles fogem da cultura. No WhatsApp, falando com o interlocutor não identificado, no dia 6 de maio, o general Carlos Alberto dos Santos critica em termos duros, deselegantes, o seu superior imediato, o presidente Jair Bolsonaro. O militar reclama, claro, tudo isso foi fabricado. Antes de embarcar na terça-feira, ele afirmou que a Polícia Federal deveria investigar o caso para chegar ao autor da contrafação. A fabricação da conversa de um ministro de Estado configura um lance novo e grave na guerra suja, promovida nas redes por verdadeiras milícias digitais devotadas a atacar qualquer um que seja visto como inimigo do presidente, aí incluídos seus assessores mais próximos. Essa militância da internet ajudou Bolsonaro a se eleger, batendo o PT em um jogo que o partido derrotado já dominou. Passada a campanha, o núcleo duro do bolsonarismo nas redes manteve acesa a retórica beligerante do palanque. Mas não dura, vai dançar junto com o Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, no comando informal da comunicação do pai na internet. Onde é que está a entrevista com Gustavo Bebiano? Onde é que está? Aqui o Temer, dinossauros e drones. Onde é que está? Será que é página amarela? Eu não vi. Muito obrigado pela enorme audiência, muito obrigado por se inscrever. Ah, tá aqui, claro, Gustavo Bebiano. Tá aqui, Gustavo Bebiano. Ele só ouve o Carlos. Carlos sabe como manipular o presidente, diz Gustavo Bebiano. O grande problema para o Bebiano é o Carlos, conhecido na família como Pitbull. De onde vem essa autoridade moral de Olavo de Carvalho sobre o presidente? Diz Gustavo Bebiano. Você acha mesmo que o presidente lê ou assiste ao Olavo de Carvalho? Essa influência se dá por meio dos filhos, especialmente Carlos e Eduardo, que são inexperientes. Mas seja de forma direta ou indireta, acho ruim. Quando sua relação com Carlos começou a se deteriorar? Na verdade,
Esse processo se iniciou antes mesmo da posse, quando Carlos Bolsonaro já exigia do pai meu afastamento do grupo. O filho do presidente ameaçava ir embora, caso se confirmasse minha nomeação como ministro. É incrível, mas esse tipo de ameaça realmente desequilibra o Jair. Foi uma fase muito desgastante. Por mais de uma vez, tive o impulso de ir embora, mas algumas pessoas importantes no processo me convenceram a permanecer. Qual foi o papel de Carlos Bolsonaro na eleição do presidente? Na minha avaliação, nenhum. Nenhum. Bom, ficar sentado no sofá de casa, ofendendo os outros e falando bobagens pela internet é bem fácil. Carlos nunca fez uma viagem sequer conosco pelo Brasil afora. A única viagem foi a Juiz de Fora, a do atentado, pois era um trajeto curto de carro, cuja volta estava programada para o mesmo dia. A verdade é que Carlos nunca se sacrificou pela campanha do pai, nunca dormiu no chão ou no aeroporto, nunca cuidou da segurança, sempre esteve distante. O senhor tem medo de alguma vingança? Vingança? Por que vingança? Não fiz nada de errado. Pelo contrário. Atuei como advogado, assessor de campanha, líder partidário, mas acima de tudo, fui seu amigo. Qual o maior erro do governo Bolsonaro? Falta de diálogo e coordenação. Aprendi no governo que o poder seduz e altera o comportamento das pessoas, torna-as arrogantes e também compromete a memória. Na política, nossa maior virtude deve ser manter os pés no chão e os verdadeiros aliados por perto. Por que Bolsonaro se deixa influenciar por seu filho Carlos? Essa é uma pergunta que deveria ser dirigida ao presidente. Pela minha ótica, ele tem conhecimento dos problemas do filho, mas não sabe como resolver a questão. A minha impressão é que há muita chantagem emocional envolvida e assuntos íntimos de família que não me dizem respeito. A minha única observação é no sentido de que o presidente está tendo uma grande dificuldade para impor limites, e isso atrapalha o governo. Meus amigos, muito obrigado por assistirem, muito obrigado por se inscreverem, muito obrigado pelos likes. Continuem comigo na TV Sonic, na TV 247. Eu faço lives a qualquer momento, ao vivo, para todos, para inteligentes e para os idiotas. Os idiotas reagem como idiotas, os inteligentes reagem como inteligentes. Cada um se mostra como realmente é quando se expressa. Muito obrigado, meus amigos, e até o próximo programa.